Olá, galerinha do sétimo ano, professor Eduardo aqui com vocês em mais uma aula online. Eu espero que vocês estejam gostando desse novo formato das nossas aulas, que a gente continue interagindo mesmo que à distância. Se cuidem, cuidem das pessoas que gostam de vocês, que amam vocês. E logo, logo estaremos juntos dando aquele velho abraço. Gente, o meu grande beijo para vocês. E vamos começar hoje com a nossa reflexão. E hoje eu trouxe uma música que eu espero que vocês conheçam, ou que pelo menos vocês conheçam a banda, que é o Projota. A nossa reflexão de hoje traz essa música, Foco, Força e Fé. E no refrão dessa música ela diz o seguinte: foco, um objetivo para alcançar. Força, para nunca desistir de lutar. Fé, para manter de pé. E é essa a mensagem que a gente traz hoje para vocês. Foco nos estudos, foquem naquilo que vocês desejam para vocês, força. Com esse foco, vocês têm força para nunca desistir disso e a luta com determinação, com força, com garra e principalmente fé. Fé para nos manter de pé, para que todo dia a gente possa acreditar que vai ser melhor. Fé para que superarmos todos esses problemas que estão acontecendo. É essa mensagem que eu deixo para vocês, é esse meu pensamento que deixo hoje para vocês e espero que vocês consigam captar essa mensagem. Então vamos para a nossa aula de hoje? Vamos lá, começando pela agenda. Temos o capítulo 3 que ele vai continuar falando sobre a diversidade indígena brasileira. E o tópico é dança e música. Tio, e quando é que a gente vai ter a nossa aula de dança online, né? Essa aula que eu marquei com vocês nessa terça-feira, certo? A gente vai ter essa mega aula com vocês no período da tarde. Vai ser apenas uma horazinha de dança e a gente vai conhecer um pouquinho desses ritmos, um pouquinho dessas danças. Vamos lá? Ah, e para a atividade de hoje, né, a gente tem a página 48. Vamos lá? Então vou começar hoje com uma pergunta. Você já percebeu como a dança e a música estão presentes em vários momentos de nossa vida? Será que a música ela está presente? Creio eu que sim. Já imaginem vocês nessa quarentena, em casa, sem música, sem ter a Netflix, sem ter programas de televisão, que tudo isso que envolve a arte, porque tudo isso faz parte do universo da arte. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre a importância dessa música e principalmente voltado para os indígenas. Para que serve essa dança indígena, essa música? Quais os instrumentos que eles usam? Vamos conhecer agora. Vamos começar pela música. Depois a gente vai para a dança. A música para os indígenas é algo muito importante. A gente tem que lembrar que ela tem um peso histórico, um peso que se torna social, que se torna ritual, que ela está presente em várias manifestações. E a música depende muito da etnia desses índios, de qual classe eles são, de qual tribo, perdão, não é classe, é tribo, certo? Que eles fazem parte. E esses rituais, o que são? São rituais de magia, de socialização, de contato direto com os ancestrais, de cura. Então esses indígenas eles possuem vários tipos de ritual e cada um com uma peculiaridade e um tipo de musicalidade diferente. Então ele pode ser em datas festivas, pode ser como se fosse para alguma guerra e ritual para os deuses de alguma outra manifestação ou cultura distinta. Então a música indígena ela é muito presente no cotidiano deles. E aí a gente possui a formação dessa música. E como ela se dá? Ela pode se dar pelo som do corpo, utilizando palmas, batidas de pé, que podem fazer esse ritmo. Não necessariamente eles precisam de instrumentos. Eles podem fazer simplesmente essa música utilizando o corpo. A música está presente nesse corpo. Ou então instrumentos de sopro, como flauta, ou então instrumento percussivo. Quais são esses instrumentos percussivos? Pode ser um tambor, pode ser um chocalho. E aí a gente vai conhecer agora um pouquinho desses instrumentos. A gente vai conhecer esses instrumentos que não são os instrumentos do corpo, que não são sons que fazem com o corpo. São sons que eles são elaborados a partir de um instrumento. O primeiro que eu trouxe para vocês, que é bastante conhecido, ele é o pau de chuva. E a gente pode construir até ele em casa, certo?
É um instrumento de som que seu som se assemelha muito com o som da chuva, como se ela estivesse caindo no chão. E é muito utilizado principalmente para os rituais que envolvem cura, certo? Chocalho. Gente, chocalho ele é um dos mais conhecidos de todos, até eu possuo um chocalho em casa. E ele é um instrumento percussivo, né? Existem vários tipos de chocalho e um dos mais conhecidos é o maracá, que é esse que fica na mão. Existem outros também que têm grande importância e principalmente que ele é utilizado em diversas etnias, pois ele, segundo o que eles acreditam, tem o poder de fechar o corpo contra o espírito ruim, ele afasta dos espíritos ruins. O chocalho de pé. O chocalho de pé ele é amarrado, né, como o nome já diz, no pé ou então no braço, né? Ele é um instrumento muito bonito e de grande serventia, pois como já comentamos acima, ele tem um som que para os indígenas lembram rituais e festas que são provenientes do corpo. Como esse chocalho fica preso nos pés, geralmente, todas as vezes que o seu pé bate no chão, que você faz o som do seu pé no chão, ele faz um semelhante, um barulho também, né? E dizem que esse som é belo. Eu, particularmente, eu ainda não tive contato com o chocalho de pé, mas o maracá eu já tive contato e eu conheço ele demais. Existe também o apito. O apito ele é utilizado em diversos rituais, principalmente para chamar seres passados, né? E uma observação importante é que o apito ele se assemelha a alguns sons de pássaros. Lembrando, a gente não tem só um estilo de apito, tem vários tipos de apito. E ele não é esse conhecido da gente, de jogador de futebol. Ele é um apito um pouco diferente, que ele se assemelha muito ao som dos pássaros e ele possui um som lindíssimo. Aruá. Uruá, perdão. O uruá, gente, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas ele é uma flauta gigantesca e ele é considerado pelos indígenas indispensáveis, pois significa a despedida dos mortos, certo? Realizado principalmente no ato do Xingu, que é uma tribo de índio. Flauta de pan. Gente, a flauta de pan ela é muito conhecida. Ela é um instrumento musical onde ela possui vários tipos de pequenos pedaços de bambu. A maioria deles são feitos de bambu e eles são de tamanhos diferentes e eles têm toda essa ligação com a ancestralidade e é bastante conhecido. Todos esses canudos ou pedaçozinhos de pau, eles são de tamanhos diferentes que fazem sair sons diferentes. E as danças indígenas. Gente, as danças indígenas são danças lindas e tem algumas que fazem parte do nosso Nordeste, que faz parte da nossa história. E a gente vai conhecer três dessas danças, mas possuem outras, possuem diversas e isso vai variando muito de tribo para tribo. Então tem tribo que elas têm vários outros tipos de dança e que a gente conhece. Por exemplo, aqui no Ceará, uma dessas danças que eu vou falar para vocês é a Torém, ou Torém, né? Toré ou Torém, que ela vai falar um pouquinho sobre que é uma dança religiosa no Nordeste. Ela é feita em tribo e ela tem uma roupa de palha. Lembra daquela roupa de palha? Pois bem, mas a gente tem que lembrar que isso vem mudando com a modernidade. Então tem alguns índios que já não costumam mais fazer esse ritual de Torém com a saia de palha. A maioria sim, mas nem todos, certo? E essa dança ela é realizada em círculo, cultuando alguma divindade. O pajé canta toada e os dançarinos repetem. Um dos exemplos que a gente conhece é da tribo Tapeba. Ela fala assim: Na Tapeba, na Tapeba, onde eu fui governador. O pajé fala isso e a tribo responde. A gente vai conhecer um pouquinho dessa musicalidade quando a gente tiver a nossa aula prática, mas é importante vocês conhecerem e valorizarem os índios da nossa cultura. A gente não pensar também nesses índios do passado, não, a gente tem que pensar também nesses índios do futuro e as conquistas e coisas que eles deixaram pra gente, o processo histórico que eles deixaram pra gente, que é tão importante a ser valorizado. Caboclinhos, gente, o Caboclinhos é uma dança linda, ela é muito rápido, os pés mexem em uma velocidade muito grande. Elas são dançadas no carnaval, principalmente. Das tribos, né, ou
Uma das danças mais conhecidas e grupos mais conhecidos se chama Caboclinho Sete Flechas, né, que a gente possui uma foto, que ele foi fundado em 1971, então possui muita história. Ele possui cabeçotes e adornos enormes, como a gente pode perceber aí na foto, é, geralmente utilizando pluma ou então algum outro tipo de pena, mas são enormes esses adornos, é enorme esses acessórios que eles utilizam. E eles fazem cenas de caça e de combate. São passos muito rápidos com esses pés, como eu disse, e geralmente eles andam como se fosse um cortejo. Então a principal característica deles é andar em cortejo. Ah, Eduardo, mas é uma apresentação, eles precisam fazer numa quadra. Eles continuam fazendo andando, se movimentando nesse espaço. Mas geralmente ele é utilizado nas avenidas. Aqui no Ceará a gente possui algumas pessoas que dançam caboclinhos e vocês podem prestigiar aí pela internet. Eu posso até indicar um grupo para vocês, o grupo Miraíra, ele já dançou, porém ainda não está disponível para vocês assistirem. Lembrando, a gente tem que pesquisar o caboclinho raiz. Existem balés, existem danças que se apropriaram bastante dessas outras danças indígenas, mas que não tem esse cunho, como eu posso falar, não possui esse processo histórico, não possui os passos como realmente deve ser. Eles apenas estudaram, buscaram algumas coisinhas e colocaram nas suas danças. Então, possui alguns grupos que eles se baseiam, eles fazem uma criação a partir do que já existe. E o chorado, né? Chorado. O chorado, gente, ele é bastante interessante. Ele também é uma dança que acontece em roda. E uma das pessoas, ela fica botando meio que obstáculos para que as pessoas consigam passar por esses obstáculos. Por exemplo, aqui na imagem a gente possui uma pessoa que ela está segurando um cacete, que é um pedaço de pau, onde um está segurando e eles estão se abaixando. Em determinados momentos da dança, esse pajé ele coloca o cacete ou pedaço de pau embaixo e eles têm que ficarem pulando sobre esse pau, né? Eles têm que ficar se defendendo. Fala um pouquinho sobre essa questão da autodefesa, da agilidade, do equilíbrio físico e principalmente o que eles falam bastante, o equilíbrio espiritual. E agora, gente, hora da atividade. Fica para vocês aí a página 48. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam gostando dessa aula online. E um grande beijo para todos. Espero vocês na nossa aula online, viu? Um beijão, gente. Tchau, tchau.